Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplicam o mundo financeiro. Toda terça e quinta, às 18 horas, eu, Fernando Franklin, estarei aqui com você para termos bons momentos de reflexão financeira. No episódio de hoje, vamos discutir algumas frases valiosas para qualquer pessoa interessada em administrar seu dinheiro com sabedoria. Como nos últimos dias, circulou na internet uma postagem com algumas frases que sempre aparecem na vida de quem está no mercado financeiro, resolvi que hoje seria um bom momento de interpretarmos melhor essas frases para que os conceitos delas possam ser melhor absorvidos. Não irei focar nos autores das frases, pois a maioria delas eu não consegui achar e, independente de quem diz, elas são verdadeiras. Começando, seu vizinho não é tão rico e feliz quanto você pensa. Começamos com uma reflexão importante. E é importante destacarmos, não estamos falando aqui literalmente do seu vizinho de casa. Pode ser aquele amigo, colega de trabalho, ou alguém que você vê até na TV ou internet, os influencers. Muitas vezes, somos levados a acreditar que os outros têm uma vida financeira perfeita. Acompanhamos a casa que as pessoas moram, as viagens, os carros, mas em muitos casos não temos acesso à conta bancária das pessoas. E alguns vivem de aparência e estão bastante endividados para que você fique com inveja deles. Então, aprenda a focar em sua própria jornada financeira, em vez de se comparar com os outros. Mantenha os pés no chão e busque os seus objetivos. Alguns focam em viajar todo ano. Eu, particularmente, foco em poder comprar um bom local para morar e em ter uma aposentadoria tranquila. Isso não significa que quem quer viajar está errado e eu estou certo. Apenas que é assim e ambos teremos nossos arrependimentos ao final da vida. Por isso, o equilíbrio é fundamental e individual. Outra frase: admire pessoas que ganham mais dinheiro que você, não pessoas que gastam mais dinheiro que você. Essa vai na mesma linha da anterior. Ao invés de invejar aqueles que ostentam riqueza, admire aqueles que conseguem aumentar sua renda. Aprenda com eles, pois o acúmulo de riqueza é sobre ganhar mais do que se gasta, e não o quanto se consegue gastar. Viver endividado não me parece ser uma boa escolha. Quanto mais complicada a recomendação de investimento, mais inútil ela é. Vocês já devem ter percebido que eu raramente falo sobre estratégias de investimentos, mas quando citei as dos investidores famosos, todas eram muito simples. Então, simplifique. Investir não precisa ser complicado. Muitas vezes, as estratégias mais simples são as mais eficazes. E se você não entende um investimento, ele não é para você. Tentar ficar rico rápido e tentar ficar pobre rápido são duas faces da mesma moeda. Você precisa ser cauteloso com os investimentos, que prometem riqueza rápida, pois geralmente são arriscados. Quanto maior o retorno esperado, maior será o risco. Pode ter certeza disso. E tem muita gente por aí que anda arriscando o que não tem para ganhar aquilo que não precisa. Então pense nisso e evitem de fazer loucuras com o seu dinheiro. Não se preocupe em quantas frases teremos. Teremos algumas frases ao longo deste podcast, para que você possa refletir de uma forma geral sobre o mercado. Por isso, se precisar, pare, volte e escute novamente. Faça as coisas no seu tempo. Por falar em tempo, vamos para a próxima frase. Tempo é mais escasso que dinheiro. Mais uma vez, vou lembrar vocês do episódio Como Pensam os Investidores de Sucesso. E nele, destaquei a importância dos juros compostos e como o tempo atua a favor dos nossos investimentos. Tempo é um recurso valioso e finito. Aproveite o tempo a seu favor, começando seus investimentos o quanto antes. Os juros compostos podem fazer maravilhas ao longo do tempo. O preço da ação não liga para a sua opinião. No episódio O Seu Bolso Aguenta as Decisões, falei um pouco sobre como o preço da ação é conforme a expectativa do mercado e não a sua expectativa, independente de quem esteja certo. Além disso, é uma lembrança importante de que o mercado financeiro
opera com base em fatos e números, não em opiniões. Sim, as expectativas são formadas conforme os fatos. Por isso, a gente sempre foca nos fatos relevantes aqui na Compact Facts. Evite tomar decisões emocionais, seja o mais racional possível. Por falar nisso, comprar casa não é investimento. É outra frase pesada e interessante. Muitas pessoas acreditam que comprar uma casa é um investimento automático, mas isso nem sempre é verdade. Lembre-se de que, muitas vezes, as casas não geram renda e envolvem custos contínuos. A grande realidade é que um aluguel fica em torno de 0,4, 0,5 do valor da casa, e a renda fixa rende muito mais do que isso, aqui no Brasil. Porém, comprar a sua casa é uma decisão que passa por fatores não financeiros. E, obviamente, o cenário de quem tem o dinheiro para comprar a casa é totalmente diferente de quem tem que financiar. Então quer dizer que se você financiar a casa e colocar para alugar e o aluguel pagar as parcelas, é tranquilo de fazer? É sim, mas tem um risco grande da casa não ficar 100% do tempo alugado e você ter que arcar com os custos. Além do risco de ter algum problema de manutenção, uma infiltração, por exemplo, que o dono do imóvel, no caso você, que vai ter que arcar, e não o locatário. Você não precisa ser um gênio da matemática para tomar boas decisões financeiras. O sucesso financeiro é sobre 5% de inteligência e 95% disciplina. Fica parecendo repetição da minha parte, mas, novamente, é uma frase que, quando falei dos investidores de sucesso, tem ligação. A disciplina de seguir a estratégia definida, de se investir mensalmente, é fundamental. Claro que a inteligência financeira é valiosa, mas a disciplina é ainda mais crucial. É fundamental manter um plano financeiro sólido e segui-lo de perto. Previsões são para meteorologia. Parece que fico pegando frases que já falei em episódios anteriores, mas eu realmente peguei essas frases antes de refletir sobre elas, e todas falavam em uma única postagem. Mas no episódio Como Fazer uma Análise de Investimentos, falei sobre o erro dos consensos de mercado, as dificuldades das previsões para se fazer um valuation e por aí vai. Não gaste tempo tentando prever os movimentos do mercado. Em vez disso, construa uma estratégia sólida que possa resistir às mudanças do clima econômico. Seu assessor de investimento não trabalha de graça. Bom, nem relógio trabalha de graça, não é mesmo? E sim, acho que todo mundo deve ser remunerado pelo seu trabalho. Então, o importante é você entender com quem está te ajudando na sua vida financeira ou em qualquer outra área, como ele está sendo remunerado pelo seu serviço. Essa transparência é fundamental. Taxas e custos destroem o seu rendimento. Na mesma linha da frase anterior, você deve ficar atento nas taxas e nos custos e entender que alguns produtos podem não ser vantajosos para valores pequenos. Porém, sempre existirá um produto adequado ao seu momento de vida e o seu assessor precisa saber disso, qual o seu momento de vida e como te indicar um produto adequado. Mais uma vez, vou lembrar para vocês que isso aqui são reflexões e não uma definição única. E a gente acha que a gente já chegou na metade aqui das frases. Mas, até pensei em dividir esse podcast, mas acho que é importante a gente manter o raciocínio, até para não ficar muito repetitivo. Então vamos em frente com essa frase. Aumento da renda não deveria significar aumento no seu estilo de vida. Infelizmente, é muito comum as pessoas receberem um aumento e no dia seguinte já gastarem por conta do salário que sequer receberam, ou seja, só vão receber no outro mês. Porém, a melhor estratégia que existe é você sempre manter o seu padrão de vida pelo maior tempo possível. É claro que seu padrão vai aumentar, mas quanto mais você segurar esse movimento, maiores serão as suas economias e, consequentemente, seus ganhos no longo prazo. Aproveite o aumento para aumentar seus investimentos. Pare de girar seu patrimônio. Podemos levar essa questão tanto na sua carteira de investimento, pois a paciência é frequentemente recompensada nos mercados financeiros, como principalmente nos demais bens de nosso patrimônio.
troca de carros e de casas, sempre trocamos por bens mais caros e isso reduz significativamente a nossa reserva financeira. Quanto mais tempo você ficar com seu carro, mais tempo você vai permitir que seu dinheiro se acumule. Então, pensa nisso. Existe uma relação inversa entre a performance de seus investimentos e o tempo assistindo notícias e jornais. Você deve saber interpretar as notícias e os fatos relevantes. No mercado, temos muito ruído e pouca coisa que mudam os fundamentos das empresas. Identificar o que realmente afeta as empresas positivamente ou negativamente é fundamental. Então, o foco está aí. Não pague juros para um bem que perde valor no tempo. Basicamente, aqui estamos falando do financiamento, especialmente o de veículos, que sabemos que jamais venderemos pelo preço que compramos. Aliás, na pandemia esse cenário deu uma invertida com os preços dos usados disparando. Oferta e demanda nunca falham, não é mesmo? Mas a alavancagem financeira pode ajudar bastante, porém tem um risco grande e o principal só vai valer a pena se você conseguir um bom retorno. Você não precisa ser rico, mas precisa investir para ser rico. Investir é acessível a todos. Comece mesmo com valores pequenos. O importante é começar. Mas lembre-se, o melhor investimento sempre será o de pagar as suas dívidas. Se esse for o seu caso, só invista após estar com suas contas todas em dia e sem parcelas futuras. A amortização ajuda inclusive a economizar. Invista no seu desenvolvimento pessoal antes de qualquer coisa. Estudar, estudar e estudar. Seu crescimento pessoal e educação financeira são os principais ativos. Invista em si mesmo, até porque isso irá te permitir ter posições melhores e com salários maiores que irão te permitir investir mais. Já foram bastante frases, mas ainda temos mais algumas pela frente. Agora vamos a essa. Saber o que é suficiente será o seu maior superpoder. Lembram que falei mais cedo sobre arriscar o que não tem para ganhar o que não precisa? Pois é sobre isso. Defina claramente suas metas financeiras. A ganância pode ser prejudicial. Sua vida é um benchmark melhor que o Ibovespa. Em vez de se comparar com índices de mercado, defina seus próprios objetivos financeiros com base em sua vida e necessidades. Se compare com você. Falamos um pouco disso sobre esse assunto, benchmark, o Ibovespa, no episódio anterior. Ibovespa é o melhor termômetro. Uma pergunta que a gente tentou responder. Então, foque nos seus investimentos. Foque mais em você do que em comparações. Você não precisa entender de juros compostos, mas precisa usá-los a seu favor. Já falamos dos juros compostos por diversas vezes e provavelmente falaremos muitas outras, mas vejo muita gente me pedindo: quanto preciso investir todo mês para atingir tanto daqui a X tempo? A gente pode simular e para isso vai precisar saber usar os juros compostos. Porém, não sabemos como será a rentabilidade futura, pois o cenário vai mudar. Não é necessário ser um matemático para aproveitar os juros compostos. Poupar e investir regularmente é o suficiente. Então, no seu caso, se você quer saber quanto você tem que investir para atingir X daqui a um tempo, o que eu aconselho a você é: invista o máximo possível. Não importa quanto você vai querer chegar lá, e sim quanto você consegue fazer até lá. Você pode conseguir atingir muito mais do que você está planejando. Poupe centavos é melhor do que ganhar centavos de rendimento. Você já ouviu dizer que um pequeno vazamento pode afundar um navio? É sobre isso que essa frase diz. E é claro que de grão em grão a galinha enche o papo. Mas nada vai adiantar se você ganhar mais e gastar mais. Por isso, poupar é tão importante. Se você está excitado sobre o investimento, provavelmente é uma má ideia. Já falamos aqui sobre ser racional nos investimentos, e essa frase vai de encontro a isso. Decisões emocionais podem levar a investimentos ruins. Mantenha calma e avalie cuidadosamente as oportunidades, e seja o mais racional possível.
E a última frase que temos para hoje é: correções de mercado são mais recorrentes que aniversários. Espere por elas. Uma notícia ruim irá aparecer e irá derrubar os mercados. Às vezes por um único dia, às vezes por semanas, às vezes por meses. Mas o mercado vai se recuperar. Portanto, não se desesperar com essas correções é fundamental. Esteja preparado para enfrentá-las sem entrar em pânico. E aí, espero que essas frases tenham proporcionado insights valiosos para as suas finanças pessoais. Lembre-se de que o caminho para a estabilidade financeira é construído com sabedoria e disciplina ao longo do tempo. Se você lembrou de mais alguma frase impactante, manda pra gente. Obrigado por nos acompanhar neste episódio e até a próxima.